Vamos lá, irmãos, continuando aqui nossa gravação, nosso 9º dia de aula, em Teologia Sistemática 1, Bibliologia. Eu vou compartilhar agora aqui com vocês parte do livro do Erickson. Essa é uma edição minha antiga, mas é ainda assim uma edição bem completa. Tem uma edição nova, da Vida Nova. Indico vocês comprarem ou essa antiga ou a nova. Eu vou compartilhar parte dessa antiga aqui, tá? Então, quem tem o livro, a gente vai abrir agora na página de número 15. Eu vou compartilhar algumas páginas aqui com vocês. Vamos lá. Olha lá. A natureza da teologia. A natureza da teologia. Leia para nós, pastor Johnny, por gentileza. Pois não. A teologia como estudo da doutrina. Para alguns leitores, a palavra doutrina pode se mostrar um tanto ameaçadora. Ela evoca visões de crenças muito técnicas, difíceis e abstratas, talvez apresentadas de forma dogmática. Doutrina, entretanto, não é isso. A doutrina cristã é apenas a declaração das crenças mais fundamentais do cristão. Crenças sobre a natureza de Deus, sobre sua ação, sobre nós, que somos suas criaturas, e sobre o que Deus fez para nos trazer a comunhão com Ele. Longe de serem áridas ou abstratas, são a espécie mais importante de verdades. São declarações sobre as questões fundamentais da vida, ou seja, quem sou eu? Qual é o sentido último do universo? Para onde vou? A doutrina cristã, portanto, constitui-se das respostas que o cristão dá àquelas perguntas que todos os seres humanos fazem. A doutrina lida... Dá uma pausa até aí, pastor. Podem ver, irmãos, perfeito. Eu até fiz eu até grifei no meu livro essa parte aqui, ó, vou destacar para vocês. Eu não estou conseguindo destacar, não tem problema. A doutrina cristã é apenas uma declaração das crenças mais fundamentais dos cristãos, ou do cristão. E você pode ver que ele coloca aqui perguntas também que nos faz lembrar a ideia filosófica. Quem sou eu? Qual é o sentido último do universo? Para onde eu vou? Então, é bem interessante que essas são indagações, são incógnitas, são perguntas que todas as pessoas fizeram o tempo todo. E quando nós olhamos também para o aspecto religioso, é importante a gente olhar para esse lado e saber que a questão do estudo da teologia e estudar teologia como doutrina, como ensino, também vai ter essas respostas. E a Bíblia vai trazer essas respostas. Eu não estou conseguindo grivar, eu tive que mudar aqui o meu arquivo, mas eu gostaria que você lesse para nós aqui, pastor, essa frase aqui, a doutrina. Deixa eu só ver se eu consigo mudar aqui. Exibição da página. Página única. Eu queria tirar aqui essa parte superior, mas não estou conseguindo, porque eu tive que abrir em outro formato, mas não tem problema. Leia para nós aqui, ó, a doutrina lida como verdade. Perfeito. A doutrina lida como verdades gerais ou atemporais sobre Deus e sobre o restante da realidade. Desculpa, é um ponto, pastor? É um ponto, né? É um ponto, é. Ok. Bom, não é apenas um estudo de eventos históricos específicos, tais como o que Deus fez, mas da própria natureza do Deus que atua na história. O estudo da doutrina é conhecido como teologia. Literalmente, teologia é o estudo de Deus. É o estudo, análise e a declaração cuidadosa e sistemática da doutrina cristã. Algumas de suas características irão nos ajudar a entender a natureza do labor teológico. Primeiro. Aqui, dá uma pausa aí aqui, pastor, só para eu fazer um comentário. É óbvio, irmãos, que quando a gente fala sobre a questão que a teologia é o estudo de Deus, nós não podemos fazer uma leitura como, por exemplo, vamos dizer, a biologia é o estudo da vida, a filosofia é o estudo de pensamentos, de ideias, a botânica é
E aí a gente pega as ciências, a gente não pode, por exemplo, quando a gente tem essa definição, teologia, o estudo de Deus, aqui a gente tem que explicar melhor. E teologia é o estudo de Deus, vamos dizer assim, de forma resumida a palavra, mas eu não posso colocar Deus num laboratório e estudá-lo. Logo, teologia é o estudo das revelações de Deus. E é por isso que o autor ele coloca apenas aqui como definição simples, porque pode ver que a própria palavra teologia é estudo Deus. Então, ele não está dizendo nenhuma inverdade, mas aqui, só para deixar claro que por isso que ele vem e fala que tem que ter uma análise e declaração cuidadosa, sistemática da doutrina cristã, e aqui ele vai vir mostrando o que é, né? E aqui ele começa com a teologia bíblica. Leia para nós apenas essa frase, pastor, agora. Joia. Longe de ser árida ou abstrata, a doutrina cristã lida com as questões mais fundamentais da vida. Quem sou eu? Qual é o sentido último do universo? E para onde eu vou? Joia. A gente já viu há pouco, só pedindo para ressaltar, porque ele destaca isso. Aí ele vem como teologia, a teologia é bíblica, a teologia é sistemática, a teologia é elaborada no contexto da cultura humana, a teologia é contemporânea, a teologia é prática. Olha só, então esses assuntos fazem um pouco alusão ao que eu disse no primeiro bloco. Podem ver que há um progresso, há uma evolução, há uma ciência, e logo a gente acaba sendo tentado a pegar essa evolução e também tentar aplicar na interpretação bíblica, e aí onde está errado. No entanto, partindo do pressuposto que a gente está aqui estudando, então, o autor, ele, aqui no seu livro, ele começa falando sobre o estudo de Deus, mostrando que a gente precisa saber que, ao estudar a teologia, e a teologia bíblica como doutrina, a gente está querendo algumas respostas para a vida. E a teologia sistemática acaba sendo uma dessas. Então, agora só leia para nós essa frase aqui, pastor, mais uma vez, e até aqui, logo onde está o meu cursor, a palavra Deus. Joia. Desculpa, do há de fato ou a partir do... Isso, há de fato. Há de fato uma necessidade de estudar a doutrina? Não basta que eu simplesmente ame a Jesus? Para algumas pessoas, a doutrina não só é desnecessária, como também indesejável, podendo ser facciosa. Há, no entanto, algumas razões pelas quais tal estudo não é opcional. Então, deixa eu dar uma pausa aqui. Se para algumas pessoas crerem em Jesus simplesmente já está bom, leva-nos a uma segunda pergunta. Mas como vivia Jesus? O que ele fazia? O que ele ensinava? Para que eu conheça tudo isso, é indispensável o estudo. É indispensável a leitura. Então, por essa razão, que mesmo que alguns possam ter uma certa hostilidade e criar um pensamento faccioso, ou seja, separatista, dizendo, não, eu não preciso estudar a doutrina, ou seja, eu não preciso estudar a Bíblia, eu não preciso estudar essas questões, essa pessoa perde muito. Ao mesmo tempo em que estudar tudo isso, eu devo estudar com os valores corretos, da forma correta, com os sentimentos corretos, com a piedade correta. Percebam, há uma complexidade. Por quê? Porque quando nós olhamos para a história do povo de Deus, o povo de Deus também estudava. E os apóstolos também estudavam. E os apóstolos deixam textos. E tudo isso faz parte da nossa vida. Não tem como a gente fugir. Então, leia para nós aqui, irmão, pastor, até o Deus, essa primeira parte. Perfeito. Crenças doutrinárias corretas são essenciais no relacionamento entre o cristão e Deus. Ou seja, se eu não estudar, como eu saberei? Fica tudo muito no campo do místico, do improvável, do que eu sinto, do que eu acho, do que eu entendo. Ora, como que eu vou entender sobre Jesus, quem ele é, o que ele foi, o que ele fez, se eu não tiver uma origem onde buscar esse conhecimento? Buscar apenas de forma espirituosa é muito perigoso, porque eu posso, de repente, ter uma ideia
errada de alguém que disse ter visto Jesus de uma certa forma e que não é, né? Pode ler aqui a primeira frase do 2 até o imediato. Perfeito. Pastor, só um comentário bem breve. O senhor falou agora a respeito desse cuidado, né, e o risco de você viver sem estudar as escrituras. Eu lembro de uma senhora que eu evangelizava no meu trabalho, e ela me falou um dia uma vez, né? Não, tudo que você falou a respeito de Jesus eu acredito. Inclusive, eu sempre soube que ele era um bom marido. Eu falei, oi? Bom marido? Um bom Essa eu não marido. conhecia. Não, eu Falei, também na hora quase caí para trás, né? é. Mas é Você isso, né? vê? No momento sim. Agora, olha só, né? Aí que tá. Ele é um bom marido, tá? Ele casou, mas onde está o casamento dele? Você vê, ela fez né, uma ponte, talvez, daquela. Ou alguém disse para ela, ou alguém fez uma citação da noiva e do noivo lá em Efésios, e ela fez uma miscelânea, né? Justo. Né? É que nem dizem, eu não li isso, mas eu ouvi dizer que na literatura dos Mormons, Jesus ele ressuscita um pássaro quando ele tem 12 anos. E aí, segundo os Mormons, os escritos dos Mormons, da onde eles tiraram isso? Vocês entendem? Isso é Não foi da tema de Bíblia. filme, inclusive, tá? Naqueles filmes que Tá? passavam na Globo, Jesus com 12 anos, de fato, ressuscita um pássaro. Então, aí essa história é baseada nos escritos que Joseph Smith recebeu de Moroni, né? São a parte daquelas revelações que eles recebem que são extras bíblicas. Por exemplo, uma outra revelação que os Mormons mencionam é que Jesus ele esteve na América. Ele esteve na América. E ali ele pregou para índios e etc e tal, e por isso que o povo americano, e principalmente, se não me falha a memória, a cidade de Utah, e aí tem toda uma questão de, de construção, aquele estado não foi colocado ali à toa, tem toda uma simbologia por parte dessa profecia, parte da cultura americana. Pode ver que os Mormons, eles têm, vamos dizer assim, que ela é uma religião que predomina na América do Norte, né? Olha aí. E vamos dizer assim que as raízes dela é totalmente norte-americana. Então você vê que essa ideia também de que Jesus veio pregar para índios peles vermelhas há séculos antes da colonização e que veio como uma revelação, e eles colocam tudo isso, onde está na Bíblia isso? Agora, vamos parar aqui e fazer uma avaliação. Jesus pode ter feito isso de fato? Cristo ressurreto? Pode, claro que pode. Agora, eu só acho muito estranho a maneira em que ele registra, né? Assim como também os livros de ouro que o anjo Moroni escreveu e deu a Joseph Smith. Então, são coisas que nunca ninguém achou, né? Então, você vê, tudo isso que vai sendo construído. Por isso que, assim, eu gostei da fala, que Jesus foi um bom marido, né? Então, você vê como estudar é fundamental, né, pastor? Não tem como. Exato. E fazer teologia sistemática sem a base, o fundamento, é nadar em águas perigosas e heréticas, e aí vai, né? Então, continuando aqui, o 2, né? A 2. doutrina é importante. Joia. A doutrina é importante por causa da ligação entre a verdade e a experiência. Joia. Posso No continuar? 1, a gente tinha visto que a doutrina correta são essenciais no relacionamento entre o cristão e Deus. Ou seja, para eu me relacionar, eu preciso do ensino correto. E para que eu tenha essa ligação entre a verdade e a experiência de forma correta, eu preciso estar sendo muito fundamentado. Então, assim, eu quis destacar esses pontos apenas para a gente poder ir um pouco mais além. Então, agora, como eu disse, a gente só vai fazer alguns cortes, tá, irmãos? Agora, aqui nesse terceiro ponto aqui, vem a doutrina como ciência, a teologia como ciência. O que ele quer dizer aqui, irmãos, nesse ponto, que a teologia como ciência? Irmãos, vamos pegar aqui, por exemplo, o quanto a igreja ganhou de poder estudar a língua original. Hoje, quando a gente tem
o privilégio de conhecer as línguas originais, não deixamos de fazer ciência literária. Então, no momento em que eu estudo grego, e o grego koiné, que é considerado uma língua morta, e eu vou e busco aquela informação na língua grega, no grego koiné, ou vou para o hebraico bíblico, que também é considerado uma língua morta, o próprio aramaico, e extraio ali algumas verdades, estou fazendo ciência. Quando eu aprendo na história da igreja, e nós temos que lembrar que estamos aqui no ano de 2023, dia 29 de agosto de 2023, e eu olho para esses 2000 anos de história, e aprendo com a Igreja da Reforma, eu aprendo com pastores, eu aprendo com as descobertas, eu aprendo com os questionamentos, os debates, com os concílios da igreja. O que eu estou fazendo? Estou fazendo história. Eu estou fazendo ciência. Eu estou fazendo o quê? Uma pesquisa no tempo. Então, eu não posso desprezar tudo isso. Porque, como disse Martin Lloyd Jones, ao olhar para a história, eu me blindo de errar como muitos erraram. Porque muitas pessoas acabam se enveredando por uma seita mística, espirituosa, como foi, por exemplo, a seita dos Mormons. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, para os Mormons, por exemplo, ainda fazendo uma citação dos Mormons, eles têm os profetas deles. E dentro dos Mormons, os profetas, como foi a criação do mormonismo, e muitos outros líderes são profetas como eram Jeremias, como eram João Batista, como foi Isaías. Então, por isso que para os Mormons, a literatura que eles colocam do lado da Bíblia são tão sagrada como a própria Bíblia. Olha que interessante. Agora, se eles olhassem para a história, eles veriam que no passado houveram outros grupos que se enveredaram também para o mesmo caminho. Então, quando a gente olha para a história, a gente se blinda de não errar. Então, por isso que teologia como ciência, ao mesmo tempo pode parecer que é algo perigoso, mas não é, porque ela me ensina a olhar para a história, a olhar para o tempo. Então, assim, o autor ele vai mostrar aqui teologia como ciência, dando essa premissa, né? Pode ver aqui, ó. Antes, a teologia precisa comportar alguns critérios tradicionais do conhecimento científico. 1. O objeto definido de estudo. 2. Um método para investigar o objeto em questão para verificar suas declarações. 3. Objetividade no sentido de que o estudo lida com fenômenos externos à experiência imediata do pesquisador, sendo, portanto, acessível à investigação de outros. 4. Coerência entre a proposição do objeto em questão, de modo que o conteúdo forme um corpo definido de conhecimento, não uma série de fatos desconexos ou pouco relacionados entre si. Eu sei que aqui um leitor inicial vai ficar um pouco mais com dúvida, mas a maneira que ele aborda aqui é uma maneira de um pensamento mais filosófico. Seria quase como por método da filosofia da lógica. Não é errado. Não é errado você usar isso para fazer uma pesquisa, tá bom? O problema é quando nós queremos colocar a nossa ideia sobre o que Deus disse. Então, aí é onde entra o problema. Mas fazer o estudo, chegar a certos resultados, isso não tem nenhum problema, tá bom? Leia para nós, pastor Johnny, esse destaque aqui. A Bíblia é constituição da fé cristã. Ela especifica em que se deve crer e o que se deve fazer. Ou seja, ela mesmo sendo um livro de fé, é um livro. E é um livro de fé onde ela me indica no que eu tenho que crer e o que eu tenho que fazer. Logo, não é porque é fé que é irracional. Há uma sabedoria nessa composição de fé. E há uma sabedoria maior ainda no meu comportamento e na minha prática de tudo aquilo que eu faço. Eu grifei uma outra frase que está aqui, ó. Ela
não pode ser reduzida a nenhuma outra ciência, seja natural, seja comportamental. Ou seja, não é porque há uma teologia, há uma sabedoria, e há um estudo de caso, se a gente pudesse colocar assim, que eu reduzo ela. Ela é sábia, ela é de fé, ela tem uma complexidade. Deus deixou claro essa revelação. Logo, eu também não posso lidar com ela de forma reducionista. Por quê? Porque se Deus se revelou e ele nos pede e ele nos encaminha a crer nele e ele nos indica a se lançar totalmente a esse livro de credo, logo a gente tem que dar o direito de dúvida que Deus está certo e que segui-lo é o melhor. Então, por isso que é fé, mas é uma fé também inteligente, né? E aqui dentro desse outro aspecto, o ponto de partida para o estudo da doutrina cristã é a teologia natural, ou seja, olhando a natureza e como ela se desenvolve, a tradição, ou seja, como que a tradição não só cristã, mas como o povo de Deus teve o conhecimento de tudo isso. E claro que a base central é as escrituras, e por isso que a tradição, a gente olha para trás, não como que a tradição organiza a Bíblia, mas a tradição vive a Bíblia porque há uma escritura que fundamenta toda essa revelação. E eu gosto muito dessa abordagem dele, que é a experiência. Ele considera a experiência religiosa cristã algo que nos autoriza, dando assim, como se fosse a prova de que, de fato, essa fé é uma fé poderosa. Então, é como se dissesse, olha, nós não estamos aqui aprendendo de teologia como um historiador aprende da história e ele não pode ir para a história. Olha que interessante. Um historiador, ele avalia a história, mas ele não tem como voltar no tempo. Ele vai estudar o Império Grego, o Império Romano, mas ele não pode mergulhar nos dias de César, ele não pode mergulhar nos dias de Alexandre, ele não pode, por exemplo, passear nas ruas da Babilônia, ele vai aprender com a história. Diferente da história, o cristianismo e a fé em Deus, que é na história, é uma fé real para hoje. Eu não posso voltar a viver nos dias de Jesus, ou dos apóstolos, ou de Moisés. Mas o mesmo Deus que trabalhou na vida deles é o mesmo Deus que trabalha na nossa vida hoje. Logo, a minha experiência cristã e religiosa autentica, valida a minha fé. E como Deus ele é eterno, mas ele é real, e é aí onde entra a minha primeira aula, e aquilo que eu falava sobre a evolução e o progresso humano, que é muito bom para muitas coisas, mas quando se trata de Deus e da Bíblia, a gente se cala, porque ele é eterno. Então, a evolução científica, o conhecimento, o progresso e toda a sorte de aprimoramento, ele é muito bom para as coisas dessa vida, mas quando se trata da fé, eu olho na eternidade, eu aprendo com o eterno, e o eterno que trabalhou em Moisés, em Abraão, em Davi, em Jesus, nos apóstolos, na igreja primitiva, que derramou o Espírito Santo na igreja primitiva, é o mesmo Deus que está trabalhando conosco agora. E é por isso que a experiência sobrenatural, ela nos atinge. Então, essa definição aqui dele, de o ponto de partida do estudo, é muito legal por isso, né? É claro que ele usa aqui uma ordem, ele põe teologia natural, tradição, escritura e experiência, e aqui, na minha opinião, eu reformularia. E aí onde entra o fazer teologia. Por quê? Porque tudo para mim começa com a escritura. Então, aqui no 3 eu colocaria 1. Depois eu iria colocar 2, teologia natural. 3, tradição. E 4, experiência. Eu reformularia essa ordem. Porque mesmo sabendo que a tradição teve a sua contribuição, não foi a tradição quem validou o cânon, mas foi a própria escritura que cria uma tradição, que cria uma igreja, que cria um povo judeu, que dá a Abraão uma terra.
Foi a própria escritura, e aqui quando eu falo escritura, eu estou falando revelação oral e revelação escrita, que faz com que tudo tenha sentido. É claro, temos a teologia natural, mas a teologia natural, ou seja, todo o universo criado, ou a revelação natural, é uma faceta da criação de Deus e do poder de Deus. Mas eu não vou conhecer o Deus Trino, o Filho de Deus, o Espírito Santo, o poder de Deus e o porvir por meio da teologia natural, ou por meio da revelação natural. Eu só compreendo tudo isso por causa da Escritura. É por isso que eu colocaria 1 aqui no lugar do 3. Eu colocaria 2 na teologia natural, 3 na tradição e 4 na experiência. Porque é em cima disso que a gente valida, tá bom? Então, tá dando para entender até aí? Tudo bem? Querem fazer algum comentário? Tá tranquilo, pastor. Tranquilo? Joia. Então, vamos progredir aqui. Aqui ele vai vir o método da teologia, as coletas dos materiais bíblicos. E aí ele vai dar uma indicação muito interessante. Eu queria que você lesse para nós, pastor Johnny, que mesmo nesta etapa, esse parágrafo, Perfeito. por favor. Mesmo nessa etapa, é importante pensar cuidadosamente nos materiais que estão sendo usados. Devemos considerar a posição do autor do comentário. Por exemplo, devemos, pelo menos, ter noção da perspectiva teológica do autor, a fim de que pressuposições incongruentes com nossa orientação geral não sejam importadas inconscientemente. O possível problema aqui é semelhante ao que pode ocorrer quando usamos um instrumento de navegação. Se viajarmos uma longa distância, um pequeno erro numa bússola, por exemplo, pode nos colocar bem longe da rota. Assim, é importante fazer uma avaliação cuidadosa de nossos instrumentos de interpretação. Aí, parece assim, eu sei que ele divagou um pouco aqui, não que ele tenha divagado em si, mas é aquilo que eu falei, irmãos. A erudição dele é muito grande. Então, quando ele começa a dizer essa frase, parece aqui que, puxa, devemos pelo menos ter noção da perspectiva teológica do autor, a fim de que pressuposições incongruentes com nossa orientação geral não sejam importadas inconscientemente. O que ele está querendo dizer? É bem simples, aqui eu vou traduzir para vocês. Se eu tenho um Mórmon como um referencial de profeta e tenho uma religião de Mórmons como uma referencial, a minha leitura bíblica e a minha leitura da teologia ou do material coletado vai ter uma influência Mórmon. Logo, eu estarei lendo algo já com um pressuposto. Por isso que a coleta dos materiais bíblicos tem que ser muito criterioso. Por essa razão, eu não posso pegar, por exemplo, um Tomás de Aquino e fazer dele ali o meu auxílio na minha teologia sistemática, sem antes conhecer o que é a teologia bíblica. Porque senão eu estarei fazendo o quê? Uma leitura da teologia bíblica a partir de Tomás de Aquino. E é por essa razão que muitos se tornam tomistas. No momento em que eu conheço as escrituras, que é a nota verdadeira, lembra que eu mencionei nas aulas passadas a nota verdadeira da Polícia Montada do Canadá? No momento que eu conheço a nota verdadeira abundantemente, e eu mergulho na nota verdadeira, e ao longo das minhas coletâneas de materiais bíblicos, eu pego pessoas que também valorizavam a nota verdadeira e que na história tiveram um diálogo harmonioso, eu posso pegar esse material e esse material vai ser útil. Porque senão, é como ele disse, um navegante ao pegar uma pequena bússola com defeito, aquilo que parece ser pequeno aqui, depois de milhares de milhas, a gente chegou em um outro lugar, totalmente diferente. Por quê? Porque mudou a rota. Podem ver que a história da Igreja Católica é uma história de alguém que nasce no ambiente religioso cristão, começam a colocar coisas e tradições na prática religiosa, e em 500 anos começam com algumas práticas, com 700 anos,
500 anos depois, ou seja, no ano 1000, estavam fazendo as cruzadas em nome de Cristo. Assim acontece a mesma coisa com os neopentecostais. Colocam práticas mercadológicas e aquilo que parece um pequeno erro de agora, quando vai ver, vira uma heresia imensa amanhã. Então é isso que ele está falando, que a nossa coleta de materiais tem que ser criteriosa. E é por essa razão que nós estudamos apenas livros ortodoxos. Ponto passivo. Lembram também daquela outra história que eu falei de uma pessoa, de uma garota que numa viagem de barco com a sua família houve um náufrago e ela foi parar numa ilha, e lá na ilha, ela, dentro dos destroços, ela achou uma Bíblia, e depois de anos lendo a Bíblia, ela já era alfabetizada, e o que ela se torna? E eu fiz aquela pergunta para vocês em uma das aulas, lembram disso? E eu perguntei, ela se torna um espírita? Não. Ela se torna uma judia? Não. Ela se torna o quê? Ela se torna uma cristã. Ela não se torna nem uma TJ, nem um espírita, nem um católico apostólico romano. E vou além, hein? Ela não se torna nem um batista, nem metodista, nem um presbiteriano, nem um congregacional. O que ela se torna? Ela se torna um cristão, uma cristã. É claro que nós aqui, quando temos essa identificação protestante, batista, presbiteriano, tal, a gente tem isso como uma identificação na história, irmãos. Mas podem ver, nós devemos amar as nossas igrejas e amar as nossas denominações, mas nós devemos somente adorar o Cordeiro. Adorar somente o Senhor. Tudo bem até aí, meus irmãos? Olha como é perigoso. Porque em nome, muitas vezes, da nossa tradição, a gente pode incorrer no mesmo pecado que os católicos, no catolicismo. Então, em tese, somos o quê? Cristãos. Somos cristãos. E, pela história da igreja, pertencemos a uma igreja chamada evangélica, que é a ruptura do catolicismo e o retorno à sola scriptura. Ou seja, somente a graça, somente um Senhor, somente uma fé e somente uma escritura. Porque dentro desse contexto protestante nascem as igrejas protestantes e dentro delas estamos na história. Mas podem ver que não tem batista na Bíblia, não tem metodista na Bíblia, não tem presbiteriano nem congregacional na Bíblia. E isso é muito importante, a gente tem que ser muito resolvido em defender isso. Por isso que nós somos cristãos. Seguimos a palavra de Deus numa roupagem até que Jesus volte, ou quem sabe, se a igreja passar aqui aí aquelas discussões, né, apocalípticas, se Jesus vier no final dos 7 anos, não vai ter denominação. Concorda? Então, a gente só vai ter os lavados e remidos proclamando o evangelho. Então, você vê que a coletânea do material é muito importante. Se a gente não tiver uma coletânea muito importante, a gente vai ter o quê? Uma leitura errada. Colocaremos óculos. Irmãos, como isso é forte, irmãos? Os óculos determinam a nossa visão, sabe? Eu ponho óculos amarelo, eu vejo tudo com filtro amarelo. Eu ponho óculos vermelho, eu vejo tudo com filtro vermelho. Eu ponho óculos da heresia, eu vou ver o quê? Por isso que a gente tem que pôr os óculos de Deus. Por isso que Deus deixou a palavra. E essa palavra, ela é o quê? A palavra do Senhor permanece para sempre. Ponto. Acreditamos nela. E a coletânea do material é importante sobre isso. Tudo bem? Querem fazer algum comentário, irmãos? Tudo bem? Tudo bem. Pastor, leia aqui para nós também essa porção aqui, ó. Mais difíceis. Joia. Mais difíceis, mas também extremamente importantes, são as passagens narrativas. Nelas temos descrições de ações divinas e humanas, em lugar de discurso sobre questões teológicas. Essas passagens servem frequentemente como ilustrações de verdades doutrinárias. Em alguns casos, o autor também fornece uma interpretação ou uma explicação em que se evidencia a implicação doutrinária. Olha só, olha que palavra do autor, do nosso querido irmão Erickson. As passagens narrativas, elas são tão poderosas no ensino doutrinário quanto a própria doutrina. Deixa eu dar um exemplo aqui, irmãos. Eu estava me deliciando esses dias.
E eu estava me deliciando, pensando, Senhor, obrigado pelos teus servos que escreveram a Bíblia, pelo qual o teu Espírito veio sobre eles e eles registraram as histórias do teu povo. Irmão, deixa eu dar uma pausa aqui. Deus escolhe um homem, desse homem faz uma nação, dessa nação dá uma terra, dessa terra revela a sua glória ao seu povo, e desse povo ele vai dando ali as suas diretrizes, ora por leis, ora por poesia, ora por livros de sapiência ou sabedoria, ou ora por inspiração de passagens narrativas. Como assim, pastor? Quer uma passagem narrativa mais magistral do que os 4 evangelhos? A biografia mais brilhante de todas, do Deus que encarna, e os apóstolos e discípulos agora registram, inspirados, as experiências e os passos de Jesus. Ô, meus irmãos, quer passagens narrativas mais maravilhosas do que quando o Espírito Santo vem sobre a igreja e é derramado e dá dons, e aquela igreja que outrora estava ali enclausurada, fechada, com medo, juntamente com os apóstolos ali, com medo de serem mortos, saem pregando e ganhando o mundo. E quando a gente vê Paulo viajando no livro de Atos, indo de uma cidade para outra, sofrendo, sendo apedrejado, olha só, são passagens narrativas, que por meio dessas passagens narrativas, em que Lucas escreve, tem doutrinas poderosas para nós. Em outras palavras, Deus escolhe uma pessoa, dá para ele um povo, coloca ele numa terra, e nessa terra revela a sua vontade para todos os povos. E hoje a gente está aqui 2000 anos depois, por causa dessa revelação que foi registrada nesse livro, mas que foi autenticada na experiência daquele povo. Louvado seja Deus. Isso é magnífico, meus irmãos. Pensem nisso. Quando a gente pensa nisso, que Deus escolheu assim, se revelar ao planeta, e para todas as gerações, e para todos sempre. Irmãos, essa revelação que acontece em Israel, vamos agora, agora eu vou filosofar, tá? Agora eu vou filosofar, tá? Imagine-se daqui a 1000 anos. Daqui a 1000 anos Jesus não voltou, daqui a 1000 anos o anticristo não veio, 1000 coisas aconteceram no planeta e no mundo, e no espaço. O ser humano já está habitando lá em Marte, nos planetas ali já descobriram como que se coloniza Marte, como que se faz o processo da água, criam estufa, já encontraram outro planeta parecido com o planeta Terra, já estão vivendo em teletransporte. Ó, aqui é o devaneio do pastor Rai, tá? Esse é o devaneio do pastor Rai. Bom, sabe o que eles vão estar fazendo lá daqui a 1000 anos, nos seminários teológicos? Vão estar resgatando a história de Abraão. Vão estar falando de Israel. Vão estar falando que Jesus veio lá e encarnou. E que morreu na cruz para salvar. E agora, e eu não sei como que isso vai acontecer no meio de toda essa tecnologia, mas toda essa história da revelação divina vai ser contada perpetuamente para sempre. Porque Deus virou o homem aonde? No nosso planeta. Pastor, o senhor viajou agora, misturou Guerra nas Estrelas, Star Wars. Imagina aquele cenário de Star Wars. Só que ali tem um grupo, ali está falando da força, do bem e do mal, dos Jedi, não. Faltou ali os pregadores, né? Pregando nas galáxias, ganhando É isso aí, imagina esse cenário. É um cenário praticamente assim, só que qual era a história? A história da revelação vai voltar-se para o nosso planeta, vai voltar-se para Israel, vai voltar-se para a história bíblica, porque foi assim que Deus quis marcar a presença dele no nosso mundo, no nosso universo. Até aquele dia da redenção de todas as coisas. Aí quando chegar a redenção de todas as coisas, aí vira a página. Aí a gente entra para a eternidade. Mas enquanto não chegar, meus irmãos, é isso. Eu não sei se vocês gostaram do meu devaneio ou não, mas então voltando aqui para a Terra, para o planeta Terra, para o dia
Que dia é hoje mesmo, irmãos? Eu esqueci o dia. Dia 29, né, de agosto. Mas voltando, irmãos, quando a gente pensa que Deus quis se revelar no meio de um povo, com o endereço certo, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Naquelas montanhas, naquelas águas, naqueles rios, com aquelas experiências, e que as lições que Deus deixou ali servem para todos os povos em todas as gerações. Ponto final. Esquece agora o devaneio daqui a 1000 anos, tá bom? Mas aqui eu quis só contra-argumentar que em Marte, daqui a 1000 anos, eles estariam curtindo a história de Deus da Bíblia, irmãos. Não tenho dúvida disso. Irmãos, ou a gente acredita nas Escrituras, que Deus ele está sobre tudo e todos, porque essa ideia de que a gente vai evoluir, a um ponto que a gente não vai precisar mais de Deus, não. O homem sempre vai precisar de Deus, com toda a sua evolução, com toda a sua tecnologia. Aliás, o homem não descobre mais coisas por causa da sua arrogância, porque na hora que ele acreditar mais no espiritual, mais em Deus, tenho dúvida que até a ciência ganha uma nova projeção. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tem alguns devaneios que vocês querem compartilhar também? Pode compartilhar. Fale agora ou cale-se para sempre. Né? Irmãos, eu gosto de ficar pensando, sabe? Tem horas que a gente tem dúvidas, sejamos honestos. A nossa vida, as nossas incógnitas, as nossas limitações. Mas em meio a tantas dúvidas que nós temos na vida, a gente tem que ter algumas certezas. E se eu pudesse deixar uma certeza acima de todas, é que Deus se revelou por meio da pessoa dele, a uma pessoa, e a essa pessoa deu uma nação, e deu uma terra, e mostrou a glória dele para todos esses povos, e trouxe no meio desse povo o grande Filho de Deus. Então, assim, quando a gente tem essa certeza, o nosso coração descansa. Que ele rege a história, que ele está sobre a história, que os reinos, os governos vão existir, as tecnologias vão existir, mas Deus não perdeu o controle da história. E quando a gente segura na mão o livro, que é a síntese dessa revelação, nós somos um povo muito privilegiado, tá bom? Beleza, meus irmãos, vamos continuar compartilhando aqui. Vamos lá. A unificação dos materiais bíblicos, então a coleta do dado é importante, e a unificação também. A análise do significado dos ensinos bíblicos, ou seja, a gente tem que entender direito o que cada parte significa. Eu queria ler aqui essa frase. Essa frase aqui, ó. Leia para nós, pastor, como se costuma dizer. Vamos lá. Como se costuma dizer, a não ser que algo esteja claro na mente daquele que fala, nunca ficará claro na mente daquele que ouve. Da mesma forma, a não ser que a coisa esteja clara na mente do teólogo como exegeta, não ficará clara na mente do teólogo como pregador, na tentativa de, por sua vez, comunicar aos outros os resultados da exegese. Ou seja, agora eu te pergunto, vamos lá. Olha que frase simples, mas que frase inteligentíssima, irmãos. Que frase inteligente. Então, tem que estar claro na mente de que fala, para que quando você que me escuta, fique claro. Agora eu te pergunto, a revelação bíblica foi clara ou não foi clara? Será que o autor, por si só, que é o Espírito Santo que usa homens, deixou claro ou não deixou claro? Certamente. Por isso que quando a gente literalmente entende o que Deus quis registrar, a gente faz uma interpretação correta. Porque se nós colocarmos o autor, que é o Espírito Santo, em questionamento, logo a gente está dizendo que ele errou na forma clara pelo qual ele montou. E, meus irmãos, que coisa mais clara do que as Escrituras, tirando, é claro, aquelas passagens que têm a ver com mistérios como Apocalipse, como futuro, que ali já é de propósito essas questões, entenderam? Então, é por isso que os apóstolos, eles tinham tanto essa compreensão de que o Espírito Santo estava dando uma palavra clara para eles, e por isso que eles pregavam claramente a todos.
e anunciavam com autoridade e intrepidez. E Paulo, sendo sábio e eloquente, não dizia outra coisa senão Romanos 1,16. Percebam, Paulo é uma das pessoas mais célebres e mais inteligentes do Novo Testamento e da história da igreja. Eu costumo pensar que Paulo foi um Moisés do Novo Testamento. Concorda? Tem alguém tão sábio quanto foi Moisés no Velho Testamento? Temos Salomão. Mas ali Salomão foi agraciado por um dom de Deus. Tira Salomão. Temos Moisés, que foi instruído em toda a ciência do Egito. Um homem muito sábio. Paulo foi essa pessoa que tinha sabedoria por parte do quê? Da sua competência, sim, e por parte do quê? Do seu exercício acadêmico e também da sua piedade. Mas Paulo, quando começa a pregar, poderia fazer um discurso filosófico, religioso, judaizante, etc. e tal, ou quem sabe baseado nas tradições rabínicas dos fariseus, mas não. O que ele fala? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, justo viverá pela fé, ponto. Não são palavras de Pedro, não são palavras de João, não são palavras de Maria Madalena, nem muitas vezes de Maria, mãe de Jesus, nem de Isabel. São palavras dos homens mais sábios daqueles dias, que poderia ter um discurso sábio, mas se calou diante da revelação, porque para ele o evangelho era o poder de Deus. E por isso que ele pregava Cristo e a sua ressurreição, e falava da sua experiência, ensinava toda a Bíblia, porque para ele bastava a Bíblia. Porque no dia em que ele começou a conservar a tradição, ele virou um assassino. Em nome da tradição judaica, ele virou um assassino. E depois da conversão, ele se torna um cristão, que agora proclama a verdade de Deus sem as influências rabínicas, sem a tradição dos homens judeus, somente ensinando as escrituras pelas escrituras, e ele, agora como regenerado, foi também o maior proclamador da revelação no Novo Testamento. Metade do evangelho são textos de Paulo, louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, ele podia usar da sabedoria, não, ele usou do quê? Da piedade, do quê? Da clareza, de saber que Deus é eterno, de que a palavra dele vem até nós. E Paulo entendeu essa palavra e deu essa palavra. E por isso que ele também diz em Gálatas, se eu ou algum dos demais apóstolos ensinar qualquer coisa fora do evangelho que ensinamos a vocês, seja considerado anátema, maldito. Ou seja, ele tinha clareza, o que é sabedoria dos homens é dos homens, o que é de Deus é eterno, é o que eles proclamam. Por isso que ele tinha tanto poder. Por isso que a igreja contemporânea perdeu o poder, porque não proclama mais crendo que o evangelho é a resposta. Por isso que a gente precisa resgatar isso, irmãos. E aqui, né, você vê que o autor ele fala de forma clara, aquele que de fato tem clareza na mente, quando fala, fala claramente aos seus ouvintes. Deus se comunicou assim. Eu fiz uma aplicação aqui, porque eu achei que foi muito pertinente, tá bom? Joia, meus irmãos. Querem falar alguma coisa? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos terminar aqui para a gente parar a gravação. O exame das interpretações históricas. Olha aqui, a gente avalia a história. Um dia vão julgar o que a gente está fazendo aqui na história. 5. A identificação... aqui. A identificação da essência da doutrina. A iluminação por meio de fontes extras-bíblicos. E, vamos lá, vou ter que correr. A expressão contemporânea da doutrina. Aqui dessa parte, eu grifei tantos assuntos, meus irmãos, mas senão não vou terminar. Não vai dar, não, pra gente. Eu grifei tantas partes. Pra vocês verem, ó, estou no capítulo 1 ainda, irmãos. Da parte, ó, olha só. Pegar aqui o livro, o índice, só para vocês terem uma ideia. Página 23. Vocês veem, na página 23, irmãos, nem prosseguir. Então, eu vou ter que só passar e pincelar mesmo, tá? Porque vamos aqui parar no 2, tá? Que é a atualização da mensagem cristã. E aqui eu vou fazer alguns cortes também, tá?
Fala, meus irmãos. Alguém queria falar alguma coisa? Na verdade, só uma Não? curiosidade ali, que o senhor passou, eu vi ali fontes iluminação de fontes extras bíblicas. Ele está fazendo uma crítica a essas fontes, embora ele use o termo iluminação, né? Na realidade, assim como ele está fazendo, vamos pegar um exemplo aqui, pastor. O item 4 não fala assim, o exame das interpretações históricas. Perfeito. Vamos pegar aqui fontes extras bíblicas. Vamos pegar a arqueologia, por exemplo. É uma ciência. Justamente. Mas acaba sendo uma fonte extra bíblica? Não tenha dúvida. Acaba. Por exemplo, a questão... Estou dando um exemplo aqui aleatório, né? Vamos pegar a questão do dilúvio. A Bíblia vai falar do dilúvio. Ele foi parcial ou ele foi total? Há uma discussão sobre isso. Mas quando a gente pega, por exemplo, estudos da arqueologia, que pegamos, por exemplo, certos tipos de minerais que só tem numa região, e de repente vai e existe em outra região, e as pessoas não sabem explicar, possivelmente pode ser o efeito ou do dilúvio ou da ruptura do planeta, quando houve aquilo que a gente diz que o mundo era uma pangeia, né? Era um bloco unificado, e houve a sua mudança, a sua nova estrutura. Poderia ter acontecido a pangeia no dilúvio? Tem certas localidades, por exemplo, que na Europa e na África, que você vê a praia e de repente você vê uma muralha de rocha, parecendo que houve um deslocamento geográfico de uma parte com a outra que a gente deduz de onde seja. Então, seriam iluminação por meio de fontes extras bíblicas? Entendeu? Então, assim, ele vai usar... o que a gente está tratando, olha que interessante, o método da teologia. A gente vai pegando tudo. Por exemplo, vamos pegar um outro exemplo, pastor, que nem quando não quero o nome dele, até no livro do Hobbes ele cita. Deixa eu pegar aqui o nome dele. Onde está? Deixa eu só pegar o nome correto. Sir William Ramsay. Ele, certa vez insistiu em afirmar que não podemos confiar em Lucas como sendo um bom historiador. Ele era uma autoridade. Isso está na página 16 do nosso livro do Hobbes. Ele era uma das maiores autoridades. Então, o que ele fez? Vamos negar Lucas? E aí ele começa tentando negar Lucas. Anos depois, porém, após estudos mais aprofundados, escreveu uma obra clássica sobre Lucas, afirmando que ele foi um historiador de mão cheia. Mesmo nos pontos em que Lucas divergia dos conhecimentos anais do Império Romano, concluiu-se que Lucas é quem estava com a razão. E aí, irmãos, o que acontece? Seria mais ou menos essa iluminação de fontes extras bíblicos. Entendeu, pastor? Vamos pegar um outro exemplo? Olha que interessante. Se vocês vão... os nossos irmãos Maísa, irmã Cleusa, os nossos convidados Wesley e Viviane, que estão aqui participando sempre conosco, olha só. Lembra quando estudamos um pouco sobre geografia bíblica, pastor Johnny e irmão Gil? Nós, quando começamos a estudar sobre arqueologia bíblica, eu não sei se vocês vão recordar, que quando tratamos do Egito, até 1900, era consenso, guardem isso, era consenso que o berço das civilizações do mundo era o Egito, até 1900. Então você tem a história do Velho Testamento, você tem quase 2000 anos de história de cristianismo, e durante esses 2000 anos, os historiadores, quando falavam assim, qual é o berço da humanidade? Todo mundo apontava para o Egito, que eram as coisas mais antigas no planeta. A gente tem que lembrar
de impérios de muçulmanos, impérios bizantinos, otomanos, e aí vai. Tanta coisa que era consenso durante praticamente 1900 anos que o berço da civilização era o Egito. Mas a Bíblia, durante esse período, sempre falou que o berço da civilização é onde? É perto do rio Tigre, do rio Eufrates, ali onde está a Babilônia, que ali era considerada Suméria. Pesquisas arqueológicas começaram a fazer mais descobertas e quando eles vão fazer a prova do carbono 14, se descobre que havia edificações de 1000 anos antes do Egito. E aí, a partir de 1900 para cá, a história começou a ter que mudar os livros de história. Se você pega um livro clássico de história, ele está falando que o berço da civilização é o Egito. Mas a partir de 1900 para cá, começaram a falar, não, o Egito não é. Descobriu-se aí nas escavações, nas descobertas da arqueologia, as descobertas cuneiformes. E hoje pode ver que o berço da civilização é onde? É na Suméria, em Ur dos Caldeus. Fantástico, não é? Então, isso é uma iluminação por meio de fontes extra-bíblicas? Sim, entendeu? É isso. E aí a gente só dá glória a Deus e fala, tá vendo, seus bestas? Não quereram na Bíblia, por que não for fazer história lá, arqueologia lá? Tudo besta. Mas enquanto isso não acontece, a gente que é o besta, entendeu? Brincadeira. Desculpem aqui meu besta. Né? Mas assim, irmãos, é isso, tá bom? Então, terminamos aqui, vamos para o capítulo 2, e a gente só vai agora, irmãos. Você vê, capítulo 2, estamos na página 31. Por isso que eu falei que não ia dar para trabalhar em cima do esboço. Não ia dar. Eu imaginei que não ia dar. Tá bom? Vou parar aqui. Alguma pergunta, irmãos? Então tá bom. Vou parar a gravação e a gente retoma para nosso último bloco do último módulo dessa matéria. Glória a Deus.